Nós possamos sair daqui, Jesus, Deus, cheio do Teu Espírito Santo, Senhor Jesus. É o que oramos, é o que te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém, queridos. A paz do Senhor Jesus para todos vocês. Senhor, muito obrigado. Realmente nós queremos dizer assim, amém, para toda oração, toda adoração, toda intercessão que tem sido levantada nesse lugar. Te adoramos, Senhor. E mais uma vez, Senhor, nós oramos pelo guiar do Seu Espírito sobre as nossas vidas. Que o Senhor realmente possa vir de encontro a cada um dos nossos corações. Nós reconhecemos que a Sua palavra não é a espada de um pregador, mas é a espada do Seu Espírito. Por isso nós oramos não só por informação, mas por revelação. Possamos ser transformados pela renovação da nossa mente, para que possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Pai amoroso. E nós queremos nos achegar a Ti, beijar a Tua face, dizer que nós Te honramos, Senhor, nós Te honramos como Pai, como Deus Todo-Poderoso, nosso Criador, nós Te honramos. Obrigado porque sabemos que o Senhor é muito maior que as nossas orações, o Senhor é muito maior que as nossas pregações, e o Senhor certamente fará abundantemente mais do que tudo aquilo que temos pedido ou pensado, segundo o Seu infinito poder em nossa vida. A Ti damos todo o louvor e toda a adoração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, queridos. Eu creio que nós vivemos assim numa época, de certa forma, muito empolgante da história. Ao mesmo tempo, é uma época muito contundente. Realmente nós vivemos assim dias bem difíceis, né? Uma fase bem complicada, onde a sociedade está cada vez mais fragmentada. E hoje se fala muito assim num movimento de transformação da nação, não é? O pessoal que trabalha mais com oração, intercessão, se fala muito num movimento de transformação social. Mas eu pessoalmente acredito que nós precisamos um pouco mais do que transformação. Transformar é você mudar a forma. Eu penso que nós necessitamos de uma transfundação de valores. Não só uma mudança da forma, mas uma mudança de fundamentos, uma mudança de alicerces. E, obviamente, à medida que a igreja vai crescendo como tem crescido, graças a Deus, nessa nação, e cada vez mais se colocando como coluna e firmeza da verdade, é incrível o que Deus tem feito nesse país. Mas eu creio que a gente precisa de avançar nessa direção, pensando numa forma de restaurar, de fato, os alicerces da nossa sociedade. A gente sabe que a menor visão que a Bíblia nos permite ter é a visão da cidade. Você nunca vai encontrar na Bíblia uma visão que seja menor que a visão da cidade. Eu entendo que todo pastor deve pastorear não só a sua igreja, mas a sua cidade. Nós temos um compromisso com a nossa sociedade, com a nossa geração. E talvez a grande pedra de tropeço onde nós mais temos tropeçado tem sido na questão do casamento, do matrimônio. Quando a gente pensa em toda essa onda de violência, de delinquência, de imoralidade, tudo isso orbita em torno desse eixo que é a família, especialmente o matrimônio. Não tem como realmente nós causarmos mudanças profundas na nossa sociedade sem resgatarmos esses valores que são os valores do casamento e do matrimônio. Então, uma das mensagens assim, que Deus tem colocado muito no meu coração é sobre casamento. É um princípio poderosíssimo de maturidade, como nós falamos ontem à noite, né? Falamos um pouco sobre isso. Mas eu gostaria de certa forma, completar o que nós começamos falando ontem à noite. Nós falamos sobre 4 leis que determinam um casamento bem sucedido.
São leis realmente poderosas que, quando incorporadas ao nosso estilo de vida, têm o poder de curar o nosso casamento, de tornar o nosso casamento, a nossa família saudável, viável. E nessa noite eu gostaria de compartilhar sobre os 4 alicerces que determinam um casamento bem-sucedido. Aleluia! E eu penso que essa, assim, de certa forma, é uma mensagem muito apropriada, principalmente para os jovens. Ela não é só para os jovens, é também para os casados, mas especialmente para os jovens. Quantos aqui ainda são solteiros? Deixa eu ver. Deus tenha misericórdia, né? Mas aguenta firme aí, espere em Deus. Todas as coisas são formosas no seu tempo, não é verdade? E com certeza no tempo certo Deus vai ter aquela pessoa certa para você, né? Mas me chama muita atenção um texto que está lá em Salmo 11, versículo 3, quando a Bíblia fala assim: destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Glória a Deus! Irmãos, assim, não sei se você tem alguma noção sobre construção, né? Mas aqueles que entendem um pouco de construção sabem que quando você tem falhas que dizem respeito ao alicerce, a coisa realmente é muito mais complicada, é muito mais difícil, não é? Uma coisa é você realmente consertar um problema de pintura, uma trinca que deu na parede, uma coisa é você rever um problema estrutural, destruindo os alicerces. O que poderá fazer o justo? É interessante que o próprio Jesus, ele comparou a nossa vida com uma construção, lá no final do Sermão da Montanha. Então chega num ponto que ele faz isso. Ele estabelece essa analogia dizendo assim: todo aquele, pois, que ouvindo essas minhas palavras as colocar em prática, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Glória a Deus. Caíram as chuvas, sopraram os ventos, transbordaram os rios, deram com ímpeto sobre aquela casa, mas ela não caiu. Aleluia! Porque tinha alicerce. E ele também fala sobre alguém que edificou a sua casa sobre a areia. E não é se as tempestades virão, é quando elas virão, porque elas virão provar os alicerces da nossa vida. E a Bíblia fala então que quando a tempestade veio, sopraram os ventos, transbordaram os rios, deram com ímpeto sobre aquela casa, ela ruiu, e grande foi a sua queda, porque ela não tinha alicerces. Aleluia! Uma casa sem alicerces é a profecia da tragédia. Na verdade, tudo na nossa vida, tudo na vida, de certa forma, é um processo, é uma construção e exige alicerces. E isso não é diferente com o princípio do casamento. Nós sabemos que, talvez depois da decisão que nós fazemos por Cristo, talvez não tenha uma outra decisão que seja mais vital, mais importante do que o casamento. Então isso precisa de ser feito realmente com muita sabedoria, com muita prudência. Para você discernir os alicerces que Deus estabelece sobre qualquer área da nossa vida, é muito importante você identificar as esferas de autoridade que Deus estabeleceu sobre aquela área. Aleluia! E quando você identifica as esferas de autoridade que Deus estabeleceu sobre aquela área, e você se submete a essas esferas de autoridade, ao discernimento que Deus dá a elas, você tem esse cuidado, essa prudência, então com certeza você está dando passos firmes na direção do propósito que você estabeleceu. Eu entendo que quando você estuda a Bíblia, e é lógico, quando você tem uma visão geral, não é, da palavra de Deus, uma visão abrangente, nós podemos observar claramente 4 esferas de autoridade que Deus estabeleceu sobre o casamento. O casamento realmente é um princípio elevadíssimo, porque dele depende como uma sociedade vai se desenvolver. A maneira como uma sociedade define o casamento
vai determinar os rumos dessa sociedade. Se ela ruma em direção a uma vida próspera ou se ela ruma em direção à destruição. Porque na ausência do casamento, quando nós pecamos contra o casamento, isso vai gerar um esquema de propagação de iniquidades que tem um poder, não é, multigeracional. Então, o casamento é algo muito sério. Existem 4 esferas de autoridade que Deus estabeleceu sobre o matrimônio. Se você estuda sobre casamento na Bíblia, você vai observar que a principal esfera, a mais importante esfera de autoridade que Deus colocou sobre o matrimônio é a família, os pais. Inclusive os casamentos que você observa na Bíblia, praticamente todos eles aconteceram em casa. Quando Deus estabeleceu o casamento como um princípio, a esfera de autoridade que aparece são os pais. Deixará, pois, o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á sua mulher. São os pais. Então eu quero compartilhar com você sobre essas 4 esferas de autoridade que vão determinar os alicerces do nosso matrimônio, se o nosso casamento realmente é bem fundamentado ou não. E daqui vem essa questão: destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Mas o primeiro alicerce que determina um casamento bem sucedido é a bênção dos pais. Aleluia. Veja bem, eu vou falar algumas coisas aqui que talvez elas possam parecer assim ultrapassadas, quadradas, caretas, mas sinceramente eu quero apelar para a sua inteligência espiritual. Tem muitos tipos de inteligência, não é? Talvez a mais importante seja a inteligência espiritual. Nós sabemos que Satanás é o príncipe da ignorância, e onde tem ignorância, realmente vai haver desordem. Satanás faz a festa, não é? Mas é importante nós entendermos que a bênção dos pais é algo fundamental numa decisão tão elevada, tão importante quanto é o matrimônio, não é? Nós falamos ontem à noite sobre o princípio da emancipação, essa lei da emancipação que é fundamental no casamento, no processo de maturidade. Nós falamos que todo o processo sadio de maturidade demanda uma emancipação. E o casamento é isso. Antes do casamento ser uma união, ele é uma separação. Deixará, pois, o homem seu pai e sua mãe. Mas se você vai deixar aquelas pessoas que são as pessoas mais importantes da sua vida, isso não pode acontecer de uma forma traumática, isso tem que acontecer em honra. Então a gente observa isso como um dos princípios mais elevados da palavra de Deus. Aliás, o decálogo, que é a essência da lei moral de Deus, é o único mandamento que, quando obedecido, a pessoa recebe um prêmio. Honra o teu pai e a tua mãe, para que te vás bem e prolongues os teus dias na face da terra que o Senhor teu Deus te dá. Glória a Deus. Então presta atenção nisso. Quando você se apaixona por alguém e você tem a intenção de começar um relacionamento com alguém, se casar com aquela pessoa, a primeira coisa que você deve fazer é submeter essa intenção ao discernimento dos seus pais. Por mais que isso possa parecer assim um pouco constrangedor, mas por favor, leva a sério essas palavras, porque com alicerce não se brinca, não é? Com alicerce não se brinca. Então, se você apaixonou por alguém, quer um relacionamento com aquela pessoa, submete essa intenção ao discernimento dos seus pais. Se por algum motivo plausível os seus pais não anuírem com isso, não concordarem, olha, bota o pé no freio, vai devagar. Talvez até você vai precisar de deixar o Lázaro morrer, deixa esse Lázaro morrer. Se Jesus quiser ressuscitar depois de 4 dias, 5 dias, deixa ele fazer.
Entende? Mas deixa no óleo. Essa é a lei do altar. Não tente salvar o que Deus quer que você perca. Quando você passa pelo altar, o que é palha queima, o que é ouro se torna ainda mais puro. Glória a Deus. É assim que nós experimentamos o melhor de Deus. Então, se os seus pais não concordam com esse relacionamento, tenha bom senso, espiritualmente falando. Deixa isso no óleo. Quem sabe Deus está te livrando de alguma cilada. Quantos aqui já perceberam que pai e mãe têm um faro divino, têm uma percepção natural e sobrenatural para perceber quando um filho e uma filha estão entrando numa fria? Você já percebeu isso? Que quando um filho e uma filha estão entrando num relacionamento errado, como que pai e mãe ficam em alerta, falam, olha, isso não testifica, isso não bate. Então é muito importante você realmente começar o seu casamento, o seu namoro, numa base de honra aos seus pais. Isso, de fato, é um alicerce poderoso. Isso é um alicerce poderoso. Eu sei que muitas vezes vão acontecer, como disse, algumas situações de conflito nisso. Não é? Eu me lembro, muitos anos atrás, um dos nossos obreiros, da nossa base do Jocum, no Mirante, se apaixonou uma moça lá, uma obreira. E os dois realmente eram pessoas assim, maduras, pessoas determinadas no propósito missionário de servir a Deus. Então eles nos procuraram como liderança para compartilhar a intenção deles e realmente nós ficamos muito felizes com aquilo, não é? Gosto de testificar. E como é de praxe, então, eu falei para ele, olha, vocês já compartilharam isso com seus pais já estão sabendo? Eles falaram, não, ainda não, mas é o próximo passo que nós vamos dar, não é? Nós vamos comunicar com os nossos pais. Então eles ficaram de trazer um retorno para mim. Só que aí tinha um porém, ela vinha de uma família lá do sul do país. A família dela, apesar de ser evangélica, todavia, o pai dela, infelizmente, era um tanto quanto racista. E quando ele viu, né, a foto do negão, porque Deus caprichou na tinta, né? Realmente Deus caprichou mesmo na tinta com ele. Quando o pai dela viu a foto do negão, rapaz, os preconceitos falaram mais alto do que o temor a Deus. Então eles me procuraram assim, muito tristes, muito abalados, porque eles já estavam cheios de expectativa sobre aquele relacionamento e tal. E agora acontece isso. E naquele tempo que a gente estava junto aqui, conversando, pensando um pouco diante de Deus, eu me lembro assim que veio muito claro um discernimento. Eu falei com eles, olha gente, não adianta você querer ir contra, não é, um princípio de autoridade. A gente sabe que muitas vezes, e realmente o princípio de autoridade é um princípio sagrado. Apesar do princípio ser sagrado, muitas vezes a pessoa de autoridade pode se corromper, mas o princípio é sagrado. Então, se o pai dela está com uma disposição realmente injusta, eu falei com eles, olha, deixa Deus tratar com eles, não é? Entrega isso, e vocês abrindo mão do relacionamento, a batata quente está na mão dele, se Deus tratar com ele. Mas não começa um relacionamento assim, num alicerce de desonra, de confrontar. A Bíblia fala como ribeiros de água, assim é o coração do rei nas mãos do Senhor, para onde quer um inclina. Então ele mesmo telefonou para o pai dela e falou, olha, seu fulano, seu pai, ficar tranquilo, nós não vamos começar o nosso relacionamento enquanto o Senhor
não nos abençoar. Se você falar que não, morreu. E realmente passaram-se alguns meses, e nesse tempo, ele vai entender que Deus pegou o pai dela por aqui, mas deu um trato no camarada. E um belo dia, o telefone desse rapaz toca, quem que era o pai dela. E o pai dela então fala assim: olha, a primeira coisa que eu quero te dizer, eu quero te pedir perdão. Eu quero te pedir perdão por eu ter julgado você pela sua aparência. Ele falou: estou vendo que você é uma pessoa séria com Deus, uma pessoa de boa índole, uma pessoa que ama Deus de fato. Então quero dizer que eu estou autorizando você a namorar com a minha filha. Deus abençoe. Eu me lembro, eu fiz o casamento deles, estava lá os pais dele, os pais dela abençoando aquele casamento. Gente, isso é alicerce. Você pode acreditar que isso é uma alicerce. Isso realmente é uma casa que está sendo feita na rocha. De outra sorte, eu me lembro também de um episódio que foi muito marcante na nossa história, porque era uma família de pastores e eles estavam saindo de um determinado ministério, eles não tinham para onde ir, eles precisavam sair de lá com muita urgência. Eles ficaram então sabendo sobre a Jocum e pediram uma ajuda, pediram um help, não é? Eles não tinham nem para onde ir. Então estendemos a dessa da comunhão, falamos: não, vem para cá, fica aqui até que vocês decidam onde vocês vão. E essa família então veio, os acolhemos, e realmente, inclusive, esse pastor nos ajudou bastante. Era um cara assim muito muito prendado, tinha muitas habilidades, nos ajudou bastante. Mas eles estavam poucos dias lá na nossa base, e de repente então ele me procura e começa a compartilhar que eles iam fazer 25 anos de casados. Ele queria fazer uma comemoração, pediu que eu desse uma palavra, fiquei super feliz com aquilo, não é? Imagina, 25 anos, bodas de prata, não é? Pensamos realmente num momento bem especial para celebrarmos isso. E eu aproveitei esse momento, como eu não os conhecia, e ali eu comecei a ouvir a história deles, comecei a conversar melhor, e foi uma conversa bem animada. Eles começaram a me contar desde quando eles se conheceram, e foram contando toda a história. E quanto mais eles contavam aquela história, mais escandalizavam ficaram. Era um negócio terrível, gente, terrível. Resumindo bem, eles, vamos dizer assim, foram praticamente criados, crescendo numa igreja pentecostal, uma igreja, muita oração, muita profecia, mas infelizmente muito rasa na Bíblia. Quando eles chegaram mais ou menos assim na adolescência, de adolescente para jovem, começaram a se gostar, e por alguns motivos que eram, no meu entendimento, assim, plausíveis, os pais dela não queriam aquele relacionamento, mas eles estavam apaixonados, eles entendiam que Deus tinha um propósito para eles, alguém tinha profetizado sobre isso também, então eles decidiram manter esse relacionamento a ferro e fogo, custasse o que custasse. Lógico que isso gerou um desgaste terrível com a família dela. Então a família dela foi cada vez mais pegando assim uma aversão para ele, e ela sempre dando as suas escapadas, namorando escondido, não sei o que, não é? Eles na verdade tinham uma vocação pastoral, eles queriam realmente estar na obra de Deus, eles amavam a Deus. Os anos foram se passando e chegou num ponto que na verdade ele queria se casar, mas ele não tinha espaço para negociar isso com a família dela. Então como é que eles resolveram
fugiram de casa. Foram para uma cidade vizinha, bem pertinho da cidade deles. Sempre vai ter um pastor meio doido da cabeça que vai fazer um casamento como esse, né? Então imagina, quando os pais dela descobriram que, né, o paradeiro, ela estava casada na cidade vizinha. Imagina a frustração dessa mãe e desse pai. A mãe dela, na verdade, vamos dizer assim, não é? Vomitou toda essa decepção com muitas palavras negativas, praguejando contra o casamento deles. Inclusive, não, isso não vai dar certo, isso não vai durar. Isso chegou no ouvido deles. Ele simplesmente, como ele era realmente muito canela de fogo mesmo, ele apenas espiritualizou a rebelião deles, dizendo: o Senhor é conosco, glória a Deus, vai dar certo sim. E de certa forma, gente, eles iam fazer 25 anos de casado. Casamento longo. Mas quando eles foram contando toda aquela história, e a gente foi percebendo, conhecendo eles melhor, infelizmente, eles são uma família extremamente desajustada. Sem exagerar, eles já tinham passado por dezenas de ministérios de igrejas diferentes, sempre entrando e saindo mal, entrando e saindo mal, entrando e saindo mal. Inclusive agora eles estavam saindo de mais um ministério, depois de 25 anos, sem ter para onde ir, uma mão na frente e outra atrás. E na hora, lógico, o discernimento é muito claro. Gente, qual foi o alicerce onde eles estabeleceram a família e o ministério? Que alicerce que foi? Fuga. Fuga. Eles fugiram para casar. Eles fugiram para começar um ministério. Fuga. Desde que eles fugiram para casar, nunca mais pararam de fugir. Nunca mais pararam de fugir. Fuga, 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 fuga. Entrando e saindo mal, entrando e saindo mal. Quando a filha mais velha deles completou a mesma idade que a mãe tinha, quando fugiram de casa, adivinha o que essa menina fez? Fugiu de casa. Parece até coincidência, eu vi na minha idade. E ela fugiu, não foi para se casar, foi para se amaciar com um cara que eles odiavam. Repetiu a história. Literalmente repetiu a história dela. Era uma situação assim terrivelmente trágica. Mas graças a Deus aquela conversa foi muito produtiva. Foi muito produtiva. Eu comecei, né, a especular com eles: olha, vocês já consertaram isso, não é? Porque isso é um princípio bíblico. Você lembra quando Jesus fala à igreja de Éfeso, ele fala assim: lembra-te de onde caíste, volta lá, repente. Eu falei: como é que vocês consertaram isso? Como o salmista diz: destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Porque o fundamento estava destruído. Era um fundamento de fuga, um alicerce de fuga. E eles falaram: olha, nós nunca consertamos isso, os anos foram passando, a família dela acabou, não é, aceitando a gente e tal. Hoje parece que está tudo bem. Agora a gente sabe que realmente o tempo, de certa forma, ele tem um poder terapêutico. Mas tem coisa, gente, que o tempo não cura e não redime. Não é? É só o sangue de Jesus. A gente precisa realmente voltar nesse princípio de arrependimento. E aquela conversa, então, gerou uma conclusão no coração deles. Eles saíram dali determinados a consertar isso. O pai dela já era falecido, mas a mãe dela era viva, perto do Natal. Eles iam ter uma reunião onde todo mundo estaria junto, todos os familiares, inclusive eles, na casa da mãe dela, que é a matriarca, né? Depois eles me contando essa reunião toda lá. Eles chegaram e pediram um tempo: olha, gente, nós vamos fazer algo aqui.
E ele foi, pegou uma cadeira, chamou a mãe dela, sentou ela naquela cadeira, e os dois se ajoelharam diante dela e começaram a pedir perdão. A senhora lembra? Há um tempo atrás, quando aconteceu assim, e foram pedindo perdão, se humilhando. E daqui a pouco o poder de Deus caiu naquele lugar com tanta intensidade. Essa senhora não chorava tanto, compulsivamente, como se Deus estivesse arrancando realmente toda essa decepção que ficou, né, sedimentada de tanto tempo ali. E os parentes todos, todo mundo também chorando, um pedindo perdão para o outro, o outro para o outro. Diz que foi um verdadeiro Natal. Natal mesmo, esse foi um Natal de verdade. E no final disso, todo esse mover, então a mãe dela, senhora muito idosa, né, com esforço, se levantou da cadeira e pela primeira vez na vida ela abriu a boca para dizer: eu abençoo o casamento de vocês. Pela primeira vez ela disse isso. Ela nunca tinha dito. Irmãos, isso foi como uma espada quebrando as correntes que estavam prendendo eles numa rotina de fuga. Isso é libertação. Foi uma libertação. Foi impressionante como pouco tempo depois, finalmente Deus abriu a porta certa para eles. Deus abriu a porta. Sabe quando a pessoa vai para aquele ministério que é a cara deles, que é onde eles se identificam? E finalmente eles começaram a criar raízes para baixo e produzir fruto para cima. Bênção dos pais. Isso estabilizou a vida deles. Isso começou a causar uma revolução em toda a família, inclusive até nos filhos que estavam desviados. Bênção dos pais. Isso é uma alicerce. Se você não teve isso, normalmente quando você não estabelece um alicerce naquela área que você não estabeleceu o alicerce, a casa afunda, recalca. É ali que os filhos afundam, que muitas vezes os filhos também não vão conseguir vencer os pecados que os pais não venceram, não é? As coisas se estabelecem pela amargura. Esse é um princípio estabelecido pelas heranças espirituais. Quem não perdoa, repete. A bênção dos pais não alicerce. Se você não teve isso, destruídos os fundamentos que poderá fazer o justo. Lembra-te do onde caíste. Nós temos que raciocinar coletivamente. Quando nós falamos de família, nós temos que pensar no sistema inteiro. Não apenas naquele paradigma do indivíduo, mas no sistema. A segunda esfera de autoridade que a Bíblia estabelece sobre o matrimônio é a igreja. Então você vai encontrar realmente algumas indicações na Bíblia sobre isso. E a Bíblia fala, por exemplo, que os nossos pastores gemem pelas nossas almas como quem vai prestar contas diante de Deus. Deus estabeleceu anciãos, pessoas maduras, não é porque elas são melhores do que nós, não é? Mas é porque elas estão numa posição de cuidar de pessoas, então elas têm uma graça de Deus. Então é muito importante, quando você vai tomar a decisão de se casar com alguém, de iniciar um relacionamento com alguém, de você também submeter essa intenção ao discernimento dos seus pastores, porque eles te conhecem. Eles te conhecem. E às vezes
sobre alguns aspectos, os nossos pastores, às vezes vão ter até uma certa sabedoria, uma prudência maior para nos aconselhar, porque às vezes até os nossos pais, porque muitas vezes os nossos pais nem cristãos eles são. Pode, quem tem pais cristãos tem uma vantagem tremenda, né? Mas às vezes alguns dos nossos pais não são cristãos. Então isso faz com que a palavra dos nossos pastores, líderes, anciãos, tome um peso ainda maior. Por isso que é muito importante, antes de você estabelecer um relacionamento, de você procurar esse conselho. Não atropela isso. O que ocorre é que quando a pessoa já está iniciando um relacionamento, que ela sabe que tem algum comprometimento espiritual, essa pessoa, às vezes, por ela não querer vir para a luz, então ela até evita a liderança, ela evita o pastor e sai atropelando tudo. Muitas vezes até se casa, e depois que se casa, as consequências começam a despencar sobre a cabeça dela, então ela vai procurar o pastor, E muitas vezes com esse argumento: ah, pastor, eu me casei, né, e tal, e descobri que meu casamento não é de Deus, ou não era de Deus. Infelizmente a gente ouve muito esse argumento hoje: ah, pastor, meu casamento não era de Deus. Agora, se não era de Deus, passou a ser. Porque você casou, a partir do momento que você casou, que você fez o voto, que você jurou até que a morte nos separe, não é? Que você tomou essa decisão, se não era, agora é de Deus. Agora é escola do caralho, não é? Mas eu quero que você entenda que não é fácil. Não é fácil. Eu acho que tem muitos pastores aqui, não tem muita gente que cuida de gente aqui. Você já teve que aconselhar uma pessoa apaixonada? Você já se viu nessa tarefa de ter que aconselhar uma pessoa apaixonada, principalmente quando essa pessoa está apaixonada pela pessoa errada? Rapaz, é uma guerra. É uma guerra. Porque aquela pessoa, ela não consegue entender que você está pensando no bem dela. Que você não está pensando assim numa lógica imediatista, mas você de fato quer o bem dela. Mas como ela está apaixonada, para não dizer enfeitiçada nos seus sentimentos, não é? Rapaz, para ela entender que a sua motivação é legítima e boa para com ela, é difícil. É um negócio complicado. Eu lembro quando nós chegamos em Curitiba, isso foi muito tempo atrás. A gente tinha uma equipe assim, extremamente dinâmica, de evangelistas de rua praticamente todo dia. A gente ia para todo lado, e evangelizando nas ruas, a gente fazia contato com muitas pessoas das igrejas, líderes que nos convidavam também para ir nas igrejas, não é, ministrar. Então a gente ia. E tinha uma igreja batista que a gente ia demais, ficamos muito amigos, não é, daquela igreja. Era uma mocidade também assim muito bacana, muito ativa. E um dos nossos missionários, um dos nossos obreiros, se apaixonou por uma irmãzinha. E talvez fosse, puxa vida, a pior irmãzinha para ele se apaixonar. Porque ela realmente era um tanto quanto problemática, tadinha. E ele, um cara extremamente assim, centrado. Pensa num cara centrado. Pensa num cara assim, que tem propósito definido na vida, que sabe o que quer, até apaixonar. E a menina realmente, como se diz assim na gíria, né? Ela era muito bonitinha, mas ordinária. Ela tinha namorado a metade da mocidade, dos rapazes da mocidade. Você tem ideia? É um perigo, né? Quase que a
começaram a namorar e tal, ele empolgou, já queria noivar e casar. O pouco dinheirinho que ele tinha já estava comprando os móveis e todo empolgado. Um certo dia, eu estou andando na cidade, quem eu vejo? A irmã. E estava atracada com um cara que não era ele. O que já era previsível. Olha, sinceramente, sabe aquele tipo de situação que você vê assim que é a misericórdia de Deus? Eu vi eles não me viram, mas eu vi eles. Então eu falei, meu Deus, ainda bem, Deus, que o Senhor está, né? O Senhor permitiu que a gente fizesse. Então, quando voltei lá para a nossa comunidade, falei, tem que ter uma conversa séria com o irmãozinho. Então, cheguei para ele, né, tipo assim, olha, o gato subiu no telhado. Expliquei para ele com todas as letras. Falei, não é que me contaram. Rapaz, eu acabei de ver, de presenciar como foi. Não, mas eu acho que Deus pode restaurar. Aí vem uma fé. Mas uma fé. Não, eu acho que Deus vai fazer isso. Eu falei, rapaz, presta atenção no que está acontecendo. Aí nisso ele desabou, mas depois assim ele se recuperou um pouco e tentando restaurar, pensando na possibilidade de uma restauração. Mas resumindo a conversa, naquela semana mesmo, né? Aquela famosa parceria que ela fez com ele. Ela entrou com um pé e ele com o brasileiro. Foi mais um na frente. Depois ele me falou, Cote, por que eu não te ouvi? Cara, por que eu não te ouvi? Por que eu não te ouvi? O coração dele assim, em pedaços. Eu vou te falar, você aconselhar uma pessoa apaixonada não é um negócio simples. Mas nesses momentos é muito importante uma certa frieza. Uma certa frieza. E eu costumo dizer que tem 4 princípios fundamentais que vão determinar essa bênção sacerdotal. Eu, sinceramente, para mim, abençoar um relacionamento, eu passo nessas 4 primeiras. São princípios que vão estabelecer um alicerce. Porque a bênção de um pastor, uma bênção sacerdotal, não é só uma coisa que você verbalizar, eu abençoo, está tudo certo. Não é isso. Aquilo tem que fechar com alguns princípios. O primeiro princípio que determina uma bênção sacerdotal é isso. Antes de você se casar com aquela pessoa, você tem que poder se casar com o Deus dela. Essa é a primeira pergunta. Se você não pode se casar com o Deus daquela pessoa, não se case com ela. Não se case. Tenha um consenso. Não é? Se os dois não são crentes, tudo bem. Ele não é crente, ela não é crente, convidaram você para fazer um casamento. Você faz isso numa plataforma de evangelismo, você vai lá. Agora, o crente com o não crente entra em julgo desigual. Não vos prendais no julgo desigual com os infiéis. Que comunhão tem a luz com as trevas? Que sociedade tem a justiça com a injustiça? Nós não podemos beber do cálice de Deus e do cálice dos demônios. O problema do julgo desigual. Qual que é o problema maior de você se casar, você sendo crente, você se casar com uma pessoa que realmente não é nascida de novo? O problema maior, como a gente fala, é o sogro. Se você é filho de Deus, quem é seu pai? Deus. E a outra pessoa, todo mundo é filho de Deus, gente? Não. Sim ou não? Não. Não é? Lá no Evangelho de João, capítulo 1, a Bíblia fala que Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome.
Então nem todo mundo é filho de Deus. Eu não quero dizer que o fato de sermos filhos de Deus, que nós somos melhores do que quem não é. Não é isso. Não somos melhores do que ninguém, gente. Mas Jesus nos achou. Mas aqui entra uma questão de jogo desigual. Porque se você é filho de Deus, Deus é seu pai, você casa com uma pessoa que não é filha de Deus, ela é filha de quem? Você lembra quando a Bíblia fala em Malaquias capítulo 2? Judá se casou com filha de Deus estranho. Deus estranho. É um Deus estranho, espiritualmente falando. Quem que eu sou? O Deus estranho. E a gente sabe que esses casamentos, eles se tornam altamente conflitivos. Então, quando a pessoa se casa e tal, está lá, de repente, começa a sofrer ataques malignos terríveis. É o sogrão. Aí não adianta você querer falar: sai, Satanás, eu te repreendo, sai do meu lar. Sai coisa nenhuma, agora nós somos parentes. Nós estamos tudo em casa. Né? Aí começa a comer o pão do sogro amassou. Rapaz, olha, talvez você já ouviu muitas histórias de pessoas que se casaram em jogo desigual. Rapaz, olha, não é fácil. São muitos testemunhos que tem nessa área. Então, se você não pode se casar com o Deus de uma pessoa, não se case com ela. Mas se você pode se casar com o Deus daquela pessoa, isso é licença. Uma licença. Segunda coisa, antes de se casar com uma pessoa, você tem que poder se casar com o caráter dela. Se você não pode se casar com o caráter daquela pessoa, não se case com ela. Não se case. Entende? Se você não pode se casar com os valores que ela agrega, não se case com ela. Infelizmente, gente, você sabe que hoje está um pouco na moda o negócio de ser evangélico. Né? Você sabe que já tem até o conceito de evangélico não praticante. Nós vamos ficando igual os católicos. Eu sou evangélico, mas eu não sou praticante. Então o cara, não, é verdade. Às vezes o cara está na igreja, mas ele está fazendo uma striptease da armadura de Deus. É o calçado, a preparação da paz para lá, cinto da verdade para cá, coração da justiça. O cara está peladão. O cara assim, está totalmente desvestido dos valores do evangelho. E qual que é o sofismo aqui? A pessoa está apaixonada, então, não, pastor, assim, ele não é muito comprometido, mas depois que a gente casar, melhora. Quantos acreditam que se você casar com um mau caráter, ele vai melhorar? Gente, não funciona assim. Se você não pode se casar com o caráter daquela pessoa, não se case. E aqui, o pastor tem que ter um opinião firme. A questão do jogo desigual, a questão de se casar com o caráter daquela pessoa, submete isso ao discernimento da sua liderança. Todo pastor quer o melhor para as suas ovelhas. Terceira coisa, antes de você se casar com uma pessoa, você tem que poder se casar com a missão dela. A missão dela. Principalmente a mulher. Porque o homem, normalmente, é a pessoa que determina a visão para a família. Não é? E a mulher, ela vai cooperar com essa visão. Ou com essa missão. Então, se você não pode se casar com a missão do seu marido, se tem algum problema aqui, normalmente isso não dá algum problema. Porque as vocações, vocacionalmente falando, as coisas normalmente se encaixam. Mas tem determinadas vocações que realmente elas requerem do casamento um esforço maior. E pode até colocar o casamento numa crise existencial. Por exemplo, eu frequento muito
Eu já vi várias vezes isso acontecer. Às vezes a pessoa tem um chamado missionário tremendo, um chamado transcultural, não é? O cara quer ir para um outro povo, uma outra língua, uma outra nação, um outro continente. Só que ele se casou com uma mulher que não pode nem ouvir falar em missões, ela não gosta de viajar. E olha, chega uma hora que essa pessoa, quando ela vai querer ir para o chamado dela, o outro vai ancorar. Então agora a coisa virou uma crise existencial, ele vai ter que optar entre o chamado missionário e o casamento. E aí você tem que escolher o casamento, porque sem o casamento, como é que você vai para o chamado?